Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é um programa evangélico, cristão, um programa família. Estou aqui, sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui com a minha amada esposa, a minha linda bispa Roxana. Bem-vinda, meu amor, e que bom que nós hoje podemos ser, mais uma vez, instrumentos gloriosos para a vida de tanta gente do outro lado. Bem-vinda. Verdade, marido, obrigada. Isso porque nós cremos num Deus que vive e reina. Nós acreditamos que Jesus Cristo, Ele não está morto, Ele foi crucificado, sim, mas Ele ressuscitou. Ele vive, Ele reina, Ele conduz as suas ovelhas. E a palavra diz que conduz em triunfo. E é por isso que nós temos o prazer. E também queremos agradecer a você que sempre está sintonizado nesta programação. A você que precisa dessas palavras. Palavras que têm um único objetivo: lhe levar à vitória, lhe levar a uma vida sobremodo excelente, que é o que a palavra nos promete. É verdade, bem. E naturalmente que as pessoas devem saber, e vão ser agora informadas a respeito disso, que Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem um plano perfeito. Amém. Para mim, para nós, para a sua vida. E que nós precisamos de aprender a desbloquear, a abrir a porta para que tomemos posse e vivamos nesta terra segundo aqueles preceitos e virtudes que a Bíblia ensina, que o povo de Deus tem direito. E a chave para desbloquear esse plano perfeito de Deus, que ninguém pode alterar, é a nossa fé. Amém. Então, todas as vezes que eu vivo pela fé e manifesto a fé, eu estou cumprindo a exigência que Deus tem para nos relacionarmos com Ele e abrirmos as portas para esses planos de Deus. Mas, marido amado, nesse mundo tecnológico que vivemos, né? Nesse pleno século XXI, onde tudo é tão imediato, falar de fé pode soar um pouco fábula. Falar de fé para algumas pessoas pode soar alguma coisa muito longe, muito equidistante. E não é isto, pois não? Não, a fé é a condição básica, condição sine qua non, que Deus tem em sua palavra para que possamos viver a Bíblia Sagrada, possamos viver o cristianismo. Olha, por exemplo, no livro de Hebreus, o Senhor usa esta expressão no capítulo 11, que tantas vezes eu uso no altar da igreja. Ele diz assim, 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Uau. E no versículo 1 ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé, primeiro, é a condição de agradar a Deus. Então é algo, embora invisível, real. Sim, é um dom de Deus. Não é uma coisa que eu posso clicar, mandar, enviar ou deletar. Ela existe. Existe dentro de nós, foi Deus que colocou. E o que você está dizendo é que nós temos que colocá-la em ação. Em ação. Para vermos o agir de Deus. Isso. É isso. Entretanto, bem, muita gente deve perguntar assim, mas então como é que essa fé vem à minha vida? Esse poder sobrenatural de Deus. Eu quero crer, mas não sei como. Exato. Né? A fé, diz a Bíblia Sagrada, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Aleluia. Quer dizer que a fé não vem por seguir um guru indiano, um coach americano. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, todas as vezes que se ouve a legítima palavra de Deus, esta palavra semeia em nosso coração uma classe de convicção, uma fé tão poderosa que a Bíblia diz que esta fé, dom de Deus, esta certeza, vence o mundo. Amém. Ou seja, vence qualquer obstáculo da vida. É interessante isso que você falou, marido, porque muitas pessoas hoje em dia precisam e querem ouvir palavras boas.
palavras motivacionais, palavras, e nós lemos algumas frases que são, nossa, que impacto, mas que não mudam a vida. Se não for baseada na palavra do Altíssimo, não mudam a vida. Não, são apenas palavras bonitas, palavras bem colocadas, melodiosas, poéticas, mas não causam transformação. Não. E quando você diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo, De Cristo. Uhum. esta palavra de Cristo é através desta palavra que você consegue ver além dos olhos humanos. Exatamente. Além daquilo que você está passando, talvez uma doença, talvez uma dificuldade no lar, nas finanças, no emprego, seja o que for. Quando você tem esta fé, por ouvir esta palavra, as coisas acontecem. As coisas mudam. Mudam. E mudam sempre para melhor. Porque Amém. você sabe que a fé é um espírito da fé. O apóstolo Paulo ensinou à igreja dos Coríntios e disse: aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Ele falou de um espírito de fé, de um dom, de um carisma, que é a condição que Deus põe na nossa vida para que nos relacionemos com Ele e possamos viver uma vida vitoriosa. Então, para aqueles que vivem na dúvida, para aqueles que são os duvidosos, digamos assim, eu não acredito que vai acontecer, eu acredito que é demais para mim, eu não acredito que Deus possa fazer, realmente não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aliás, a Bíblia diz que se não proceder da fé, meu bem, é do maligno. É maligno, é pecado. Significa que se eu uso palavras que não são alicerçadas sobre a palavra do Altíssimo, que está firmada nos altos céus, eu certamente, quando o vento vem, ou vier, quando a chuva cair, ou quando os rios transbordarem, diz a Bíblia que a casa vira ruína, implode, cai. Exatamente porque não foi uma casa alicerçada sobre a fé, a rocha, sobre as questões bíblicas. Amém. Interessante dizer, marido, que alguns que estão nos ouvindo agora, que são evangélicos, são irmãos em Cristo, são de outros ministérios, que costumam dizer, né? Nós antes de irmos para a nossa igreja, assistimos ao casal, assistimos os programas da Igreja Cristo Vive. Muitos não têm visto Deus agir nas suas vidas, porque guardaram a fé dom, fé viva, fé movimento. Santíssima. Fé santíssima. Essa fé anda guardada em algum lugar. Uhum. Talvez na incredulidade, talvez sob um pecado, talvez sob a mentira. Porque Deus, Ele não é Deus de confusão. Não. Ou seguimos ao Senhor e vemos o agir dEle, ou não seguimos ao Senhor. Exatamente. Há um tempo atrás, marido, uma irmã falou comigo assim, o meu marido caiu no estacionamento que estava, o pavimento estava molhado, ele caiu de costas, bateu o braço, bateu a cabeça e vinha um carro descendo pela rampa e milagrosamente esse carro poderia, pelo que ela deixou claro, esse carro poderia ter passado, na hora que ele caiu, passado por cima dele. Mas milagrosamente isso não aconteceu. Isso é uma prova de quem anda com Deus, de quem tem fé. Tem crédito. Quem tem crédito, quem tem fé para saber que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Isso tem que ter fé, e não é um anjo da guarda, são anjos poderosos. Exato. De Deus. Agora, amor, tem uma questão que as pessoas têm que saber. A fé tem uma voz. A fé é uma voz vitoriosa. Esta voz, a bispa estava dizendo há pouco, você não pode guardar a sua fé sob alguma situação. Você tem que usar a sua fé. Ou você usa a sua fé e vê Deus agir e vence, ou você será sempre uma pessoa derrotada. Ação, né? É a fé em ação. Fé em ação. Jesus ensinou isto quando ele disse em Marcos 11 assim, porque em verdade os afirmo, se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então a Bíblia diz, se disser a este monte, então nós temos que dizer ao monte. O monte pode ser um câncer, um tumor, um desemprego, uma situação de crise financeira, um problema familiar. O monte tem que ouvir a nossa voz convicta, de certeza de que esta situação se reverterá. O milagre acontecerá, a cura chegará, a solução financeira chegará, enfim,
A voz da fé é uma voz poderosa. Marido, interessante que nós já tivemos tantas experiências, né, dessa fé, quando colocada sobre Deus. Porque, na realidade, Deus nos deu o dom da fé. E para que nós vejamos esse movimento, nós temos que depositar esta fé sobre Deus. Quantas vezes você olha uma situação e você diz, é impossível para mim. É impossível, eu vou perder o voo. Eu não vou conseguir chegar. Um exemplo, né? Eu vou perder esta oportunidade. E você vê tudo parar à sua volta para que você obtenha. Isto é fé. Deus pode. Deus pode fazer qualquer coisa, mas é necessário crer. Como você diz, o monte, né? Se você disser para esse monte, né? Nós não estamos falando aqui do Monte Everest, né? De algo físico. Nós estamos falando daqui daquele marido, daquele filho que é adicto a drogas, daquela família que está esboroada, daquela doença que tem um prognóstico sombrio, que o diagnóstico não tem jeito. Não tem jeito, não tem como reverter. E de repente você vê Deus trazer a vida. E de repente você vê Deus mudar situações. Agora, ou é crer, ou é crer. Exatamente. Não é crer duvidando. Isso não pode. Não é crer achando que se não for, não. Até esgotarem todas as situações. Depois que as situações forem todas esgotadas, ainda assim, Deus pode fazer. Porque quem tem a última palavra sempre é o Senhor Jesus Amém. Cristo. É Ele que tem. Se as coisas ainda não aconteceram, é porque o Senhor começa a obra e termina a obra. Ainda Deus não disse não ou não disse sim, é porque a obra não está completa. Então, outro aspecto que eu creio que seria muito importante nós compartilharmos para que as pessoas passem a usar a sua fé, a acreditar, a confessar, a tomar posse, a dizer ao mundo, é que você não pode mudar. Palavras são poderosas. Nós temos na nossa boca e na nossa língua o poder da vida e da morte. E muita gente, na hora em que as coisas estão bem, dizem, eu creio, mas na hora em que as coisas são adversidades, problemas, fracassos que todo mundo tem nesta terra, as pessoas começam a murmurar. Uau. E a fé é uma coisa que tem que ser consistente, dia a dia. Não posso eu na igreja dizer, eu creio, e depois vir a adversidade e dizer, maldito o dia que eu nasci. Essas palavras frívolas, elas na realidade, elas minam a fé. Eu não posso dizer na segunda-feira que eu creio e na terça-feira já não creio. Né? Isso mina a fé. Marido, você levantou agora uma questão muito interessante que é a respeito da murmuração. A Bíblia diz, não murmureis por coisa alguma. Isso é muito amplo, isso é muito sério. Você murmurar por coisa alguma. Porque às vezes a pessoa está reclamando, está murmurando de algo que Deus está providenciando. Mas por que ainda não chegou? Nós não sabemos. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A verdade é que se nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque nós cremos que Ele tem cuidado de nós. Eu creio. Nós cremos. E se as coisas começam a fugir do nosso alcance, e ao invés de murmurar, nós temos que dizer, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Olha a diferença. Quantas vezes nós ouvimos, você foi testemunho disso, né? Foi para você, um senhor que ligou para você e disse, apóstolo, nossa família era uma família abençoada, nós tínhamos tudo, e de repente nós entramos num ciclo de murmuração, deixamos de ir na igreja, as nossas vidas foram andando para trás, tudo deixou de acontecer positivamente, hoje nós estamos emocionalmente destruídos, nós estamos fracassados financeiramente. Por quê? Porque quando iniciamos o programa, você deu a chave. A fé é a certeza, a fé vem pelo ouvir da pregação. Então, se você se afasta da pregação de Cristo, você já começa a ficar vulnerável. E se você, nesta vulnerabilidade, começa a murmurar, pronto. É porque o murmúrio é uma coisa muito interessante. Desde o Antigo Testamento, que Deus reclamava com a questão do murmúrio. A lamuriação, a lamentação, né? A queixa. Né? A lamuriar, o murmurar, é tudo, né? Porque isto é como você se queixar de Deus. O murmúrio é uma coisa muito maligna. Porque às vezes a pessoa, por exemplo,
ela na igreja faz um grande plano para se tornar uma pessoa vitoriosa e depois ela chega a casa ou com os amigos ou com aqueles que não têm o Espírito de Deus e começa a questionar. Esse questionar a Bíblia chama de murmurar. Começa a lamentar, isto chama-se murmurar. A Bíblia diz que quando o povo murmurava no antigo pacto, Deus se irava tremendamente. Todas as vezes que Deus estava para fazer um milagre ou fazia um milagre, logo após, o povo começava a murmurar. Oh, não temos carne, não temos cebola, não temos alho. E Deus mandava codorniz. Em detrimento de toda a provisão. De toda a provisão. Mas você sabe, marido, que eu acho que isso é um mau hábito. Isso é algo que não só evangélicos, né? Os evangélicos não deveriam ter, mas são maus hábitos culturais. A reclamação. Tem pessoas que reclamam porque o sol está maravilhoso. Tem pessoas que reclamam porque a chuva está demais. Ou seja, quando não tem chuva, reclamam porque não tem. Quando tem, tem demais. Tem pessoas que reclamam até do que é bom. Isso é um mau hábito que tem que ser trabalhado desde a criança até o idoso. Nós que temos fé, nós que temos Cristo, nós que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, temos que arrancar, tem que ser arrancado, o lamuriar, o murmurar, como você falou, o povo ficou 40 anos no deserto, um período que eles poderiam ter feito em menos de 3 meses, eles ficaram 40 anos, por causa do murmúrio, da reclamação. Deus proveu durante o dia aquela nuvem para que eles não sofressem com o queimar do sol, para que eles tivessem o seu, digamos assim, a sua fortaleza ali, a sua proteção. Deus provia à noite a coluna para guiá-los e para aquecê-los, mas eles sempre reclamavam. Talvez a sua reclamação esteja sendo maior do que o exercício da sua fé. Por isso é que Deus diz que nós daremos contas de toda a palavra frívola que disseram. Então, tire da sua vida o murmúrio, a lamentação, aquela palavra de queixas, aquela coisa que você diz, por que mamãe não me abortou, por que eu nasci, infelizmente eu sou assim, eu não vou a nenhum lugar, não vou vencer nada. O meu emprego é horroroso. Tudo é mal. Dá graças a Deus que você tem um emprego. Quantas pessoas desempregadas. Eu ganho tão pouco. Dá graças a Deus. Olha a transformação do pacto de fé. Você ainda ganha pouco? Vamos fazer por onde? Vai se aplicar, vai estudar para ganhar mais. Isso em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Olha só, uma palavra, nós estamos chegando aos 10 minutos finais. No livro de Êxodo, no capítulo 15, mostra esta situação. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho, então Deus já tinha feito um milagre, abriu o Mar Vermelho, saíram para o deserto do Sur, Deus já tinha destruído um exército que intentava contra eles, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-lhe de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, as águas se tornaram doces, e deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e os provou. Esta passagem é muito importante, meu bem, porque Deus já havia feito uma série de milagres. Deus já tinha mostrado um plano perfeito. Os planos de Deus são sérios. Amém. Não há como imaginar que Deus tira do deserto, dá as 10 pragas, tira do Egito, dá as 10 pragas, abre o Mar Vermelho, derrota um exército e depois Deus diria, agora cruza as mãos, se vire, problema é seu, cava um poço, resolva o seu problema. Quando Deus começa uma obra, Ele termina. Amém. Mas o povo começou a murmurar e Deus deu a solução. Deus disse, Moisés, pega uma árvore, jogue nessa água amara, nessa água amarga e as águas se tornaram potáveis. O que é essa árvore que quando entra nas águas amargas da vida, transforma em água potável, água boa? Que árvore é essa? Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor Jesus, com a obra eterna e perfeita do Calvário, quando Ele entra na vida de uma pessoa, quando esta pessoa começa a usar a sua fé, o que é amargo, o que é mara na vida,
se transformam em águas doces e potáveis. Marido, e o interessante dessa história, essa história é belíssima, tem muitos ensinamentos. Por que o povo teve que passar pelo deserto? Era livramento de Deus passar pelo deserto. Porque ali à volta existiam muitos exércitos inimigos. Se o povo tivesse ido por outro caminho, teria sido dizimado. Então, às vezes, você está reclamando de algo que você está passando, quando Deus está te livrando de outros inimigos. Mas mesmo quando você está passando por uma provação, Deus providencia. Deus não é perfeito. Não reclame de Deus. Quem somos nós? Quem és tu, ó homem? Quem és tu para contender com Deus? Quem somos nós? Deus é onisciente, Deus sabe o que vai acontecer amanhã na sua e na minha vida, na nossa vida. Nós não fazemos ideias. Então, o que é necessário fazer? Ter fé que este Deus está no controle. Mas não é crer como a maioria dos crentes estão vivendo ultimamente, marido. Eu creio naquilo que eu vejo. Os crentes viraram Tomés. Eu só creio naquilo que eu vejo. Eu vejo, eu creio. Eu não vejo, isso não é fé. Jesus falou que bem-aventurado aqueles que não vendo, creem. Então, bem, antes de fazermos uma oração, como é que está a sua vida? Você vai usar a fé legítima de Jesus, dom, ou você vai continuar murmurando, achando que o Brasil, a economia, a política, o sistema... Amado, comece a usar uma boa confissão. Amém. E a sua vida vai mudar. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar, meu bem. Amém. Pai amado e bendito, Amém, Senhor. que essas palavras que foram semeadas como semente na terra do coração Jesus, das pessoas que o Senhor sabia que iriam participar deste programa, comecem agora a fluir, Amém, a frutificar Amém, e a dar resultados milagrosos, em Pai. nome de Jesus, Pai, que caia por terra agora toda essa fortaleza de incredulidade. Senhor, que haja agora um avivamento no coração, Senhor, dos teus servos, das tuas ovelhas, Jesus. Pai. Amém. Para que ainda nesta semana milagres Milagres, aconteçam, Pai. Senhor. Em nome de Sinais, prodígios e maravilhas Aleluia, Pai. que tu tens preparado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Hoje é domingo, o último domingo do mês de janeiro. Já o mês de chegou janeiro ao final. já se foi. Tudo Foi. passa rápido. E nós temos um convite muito importante para a sua vida. 9 da manhã e 6 da tarde. O apóstolo está numa série sobre a fé. E eu hoje vou falar sobre como usar a disciplina da fé quando o fracasso, a luta, a adversidade e a crise chegam à vida. Eu não perderia. Eu Aliás, também não. Eu vou perder, estar no com altar. certeza. Então, 9 da manhã e 6 da tarde, aqui na Catedral da Cristo Vive, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Nosso telefone é 30 17 90 90. É próximo do BRT da Pinto Tênis da 28DP. Coloque no seu GPS, no seu Waze, enfim, e chega ao nosso ministério. Vale a pena você aprender a viver com a fé que vence o mundo. Amém. 9 da manhã e 6 da tarde. Queremos agradecer a Deus por tanta gente que prestigia a Igreja Cristo Vivo, o nosso apostolado. Coopera. Agradecer a Deus por aqueles que dão suporte financeiro, os cooperadores deste ministério. Um abraço carinhoso e a nosso sempre reconhecimento da família Ambrósio, Amém. do nosso querido Rodrigo Ambrósio, um jovem empresário, já está abrindo mais uma loja Fabiane, na Baixada, lá em Rafael. Mesquita, Vila Emil Mesquita, com o Turbomil, lugar da bênção de Deus. Amém. Lugar da bênção de Deus. Muito obrigado a você que vai honrar este chamado do apóstolo também. Então, agradecemos ao povo da Cristo Vive, agradecemos aquelas pessoas que ligam dizendo, este programa me faz bem, eu quero honrar, quero dizimar, quero ofertar, quero semear, para que a evangelização, a palavra de Deus, possa correr e, como ela não está algemada, Amém. produzir frutos, Frutos. quando a vida está exatamente como águas amargas, como estavam as tuas águas neste dia e que agora se tornaram Em nome de Jesus. águas doces para a glória do Senhor. Amanhã, 7 da manhã, estarei aqui na nossa Band para continuarmos pensando como Deus pensa. Amém? Amém. Então, vamos nos despedindo, aguardamos por sua presença. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Bispo Rosana. Nós dizemos graça e paz. E não se Em esqueça, nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Creia. Jesus Cristo
é o Senhor. Amém. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Você pode dizer mais uma vez? Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Vamos lá, igreja, canta, ó Rei, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações viram. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.